Bom, eu tenho certeza que você já ouviu falar de Bitcoin, seja na internet, seja no jornal, seja em qualquer lugar. Eu acho que muitas pessoas, se não a maioria delas, já ouviram falar do que é Bitcoin, mas não sabem exatamente o significado ou o que representa ou até mesmo o que é. E é exatamente para isso que eu tô gravando esse vídeo, para te falar exatamente o que é o Bitcoin, para que serve e qual a finalidade dele para quem busca investir nesse tipo de ativo. Então, se você quer saber mais sobre Bitcoin, quer entender para que serve, como funciona, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te falar tudinho que você precisa saber para começar a investir ou até mesmo só para entender o funcionamento, para entender se vale a pena para você. Bom, atualmente a gente vive num mundo totalmente globalizado, totalmente tecnológico, o que nos proporciona e vai nos proporcionar e nos proporcionou muitas facilidades em várias áreas da nossa vida, desde a saúde até a parte financeira, até a parte econômica e tudo mais. Então a nossa vida hoje é muito mais tecnológica do que foi anos atrás. E isso não é diferente para o mercado financeiro, que vem evoluindo com o tempo e que vem trazendo cada vez mais tecnologias e mais inovações para que as negociações, as compras e vendas sejam cada vez mais rápidas e feitas de forma simples. E o Bitcoin é justamente uma dessas pequenas facilidades que foram inventadas para que fosse cada vez mais fácil e mais acessível para as pessoas comprarem, venderem e negociarem dentro da internet. Isso porque a negociação, mesmo dentro da internet, envolve intermediários, que no caso são os bancos. Então toda transação tem um banco no meio para assegurar as duas partes. E eu não acho que isso é ruim, eu acho que isso é muito bom, porque nos proporciona segurança sim de fazer transações, de comprar e vender pela internet. E foi pensando nessa segurança que o Bitcoin também foi criado, porque o Bitcoin é algo criptografado que tem todas as suas transações de compra, de negociações registradas no sistema do Bitcoin, sendo essas transações registradas de forma segura e anônima, o que te protege do olhar do Estado, do olhar do governo em cima do seu dinheiro para cobrar impostos e tudo mais. Então, além de proporcionar segurança para a gente, já que é um sistema totalmente criptografado, ele também nos proporciona redução de custos, porque a gente não vai ter mais um intermediador no meio, a gente vai ter duas pessoas negociando e não existem taxas entre essas duas pessoas, são duas pessoas negociando entre si e ponto. Então, além de menos custoso, ele também é seguro, assim como os bancos são para quem negocia, para quem é intermediado por esses bancos. Além disso, diferente de outras moedas, o Bitcoin ele não tem um equivalente físico, você não pode ter Bitcoin em papel ou em moeda ou em metais. Você só tem o Bitcoin da internet dentro da internet. E diferentemente do real e do dólar e de várias outras moedas que são atreladas a um governo, o Bitcoin não tem essa ligação e ele não pode ser impresso, à vontade daquele governo. Então, por exemplo, se os Estados Unidos quiser ou o Brasil quiser, eles podem imprimir várias novas notas e aumentar a circulação de dólar ou real no mercado, o que faz essas moedas se desvalorizarem ao longo do tempo. Então, se você for ver a valorização do real, você vai ver que ele está desvalorizando ao longo do tempo, o dólar também, e o Bitcoin é diferente porque ele não é atrelado a um governo, então ele não pode ser impresso mais do que é estipulado pelo próprio sistema do Bitcoin. Acredita-se hoje que o limite máximo de bitcoins que existem são 21 milhões, o que é relativamente baixo, e ele não pode gerar mais do que isso. Então existe um limite e por conta disso você não vai perder valor ao longo do tempo numa moeda que não pode ser impressa e não pode ter sua circulação aumentada graças a um governo. Então a inflação, na teoria, teoricamente, não afeta o Bitcoin, as criptomoedas, porque elas têm um limite e não podem ser manuseadas pelo governo, o que acontece com as moedas que a gente tem aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em outros diversos países. E é exatamente essa característica, esse limite, que nos proporciona, que faz com que o Bitcoin seja visto como uma reserva de valor. E o que é uma reserva de valor? Uma reserva de valor é algo que mantém o seu valor ao longo do tempo, mesmo em períodos de crise, mesmo em períodos de alta, ele mantém o seu valor ao longo do tempo estável. Então é um lugar para você pôr o seu dinheiro e ver ele se manter ao longo do tempo, não ser corroído pela inflação. E como a gente sabe disso? A gente entende isso por causa do ouro e do que ele vem representando ao longo do tempo. O ouro tem mantido seu valor ao longo do tempo constantemente. Ele tem umas leves altas, leves baixas,
mas ele tem mantido esse valor constante, praticamente constante ao longo do tempo. E isso acontece porque o ouro tem um limite no nosso planeta, tem um limite de ouro que pode ser encontrado, todos sabemos disso, que nossos recursos são limitados. E o ouro é algo extremamente raro, que existe em baixíssimas quantidades no nosso planeta e por isso é tão valorizado, por ser um metal raro, valioso e maleável. Então, por ter um limite máximo, o ouro não sofre com a inflação, porque ele é aquilo ali, ele tem um limite, aquele é o limite e ponto. Então, o governo, os estados não podem fazer mais ouro, assim como eles podem fazer mais moedas. E com o Bitcoin é a mesma coisa. Os estados eles não podem emitir mais Bitcoin porque o Bitcoin foi feito num sistema que é totalmente fechado, que ninguém sabe quem é o criador e que tem um limite exatamente como o ouro. E isso nos faz crer que o Bitcoin tem a mesma característica do ouro de se manter ao longo do tempo e de ser uma reserva de valor. A única desvantagem que eu realmente vejo no Bitcoin é que ele não é um ativo gerador de caixa. Ele não é uma empresa que vai trabalhar, vai vender para conseguir cada vez mais dinheiro para te proporcionar rendimentos para que você possa se sustentar. Então ele não vai fazer isso. Ele só vai se valorizar ou se desvalorizar. Então ele é um ativo basicamente de negociação, o que é algo que eu não curto muito, não gosto muito, mas que se você for pensar do ponto de vista de uma reserva de valor para manter o seu dinheiro seguro em momentos de crise, pode sim ser uma opção muito boa, já que em momentos de crise as ações podem cair, os títulos podem não estar rendendo tanto, mas o Bitcoin vai estar lá praticamente estável ou até mesmo se valorizando nesses períodos. Bom, espero que vocês tenham entendido o que é o Bitcoin, entendido o que eu quis dizer aqui para vocês, para que ele serve como reserva de valor, o porquê e tudo mais. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo abrindo uma conta numa corretora para investir em Bitcoin na prática, comenta aqui embaixo que se vocês pedirem muito, se vocês quiserem muito, eu com certeza vou fazer esse vídeo para mostrar para vocês como é o processo, como abrir conta, como comprar, fazer tudo para vocês aqui em vídeo. Então comenta aí. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like também. E fica com o próximo vídeo que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Valeu e tchau, tchau.